Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Martins, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que são realizados há mais de 2000 anos e que é considerado o maior evento esportivo do planeta. Então a gente vai nesse vídeo falar um pouco sobre o sentido dos Jogos Olímpicos, a origem e a história dos Jogos Olímpicos que se divide em Jogos da Era Antiga e Jogos da Era Moderna. Então a gente vai abordar um pouco esses dois momentos da história dos Jogos Olímpicos. Vamos falar também sobre todo o simbolismo que gira em torno dos Jogos Olímpicos, certo? Então, para que a gente possa iniciar a nossa conversa sobre os Jogos Olímpicos, a gente precisa entender um pouco sobre o sentido dos Jogos Olímpicos. O principal objetivo dos Jogos Olímpicos, desde que ele passou a existir, era a união de todos os povos por meio de um evento esportivo. Então esse é o principal objetivo, o principal sentido de existência dos Jogos Olímpicos, que é o maior evento esportivo do planeta. Ele é capaz de reunir pessoas de todas as partes do mundo em torno de um evento esportivo. Então a gente vai ao longo do vídeo se aprofundar um pouco mais nesse sentido ou nesse objetivo dos Jogos Olímpicos, mas antes disso a gente precisa conhecer um pouco sobre a história dos Jogos Olímpicos. Então vamos começar a adentrar na história desses Jogos. A origem. Os Jogos Olímpicos, eles existem, eles são datados, a mitologia grega diz que ele acontece há mais de 2000 anos atrás, na verdade 2500 anos, desde 2500 anos antes de Cristo, e ele foi criado com o principal objetivo de reverenciar os deuses. Então é dada, segundo a mitologia grega, é dada a Hércules o título de criador ou fundador dos Jogos Olímpicos. Hércules, filho de Zeus, queria tinha como objetivo homenagear o seu pai, Zeus, e aí ele cria os Jogos Olímpicos. Porém, é apenas em 776 a.C. que os participantes e os vencedores eles começam a ter seus nomes registrados. Então, os primeiros registros de que se tem notícia dos Jogos Olímpicos datam de 776 a.C. Então, a origem dos Jogos Esportivos na cidade de Olímpia é historicamente reportada ao ano de 776 anos antes de Cristo. Então, nessa época, os reis de Ilha, de Esparta e de Pisa aliaram-se para que durante os Jogos houvesse uma trégua sagrada em toda a Grécia. Então a Grécia vivia como praticamente todas as nações daquela época viviam em guerra, e para que acontecessem os Jogos Olímpicos naquele período, os reis, os principais reis, o de Ilha, o de Esparta e o de Pisa, aliaram-se para que durante os Jogos houvesse a trégua sagrada em toda a Grécia. Essa aliança ela foi realizada no templo de Hera, localizado no santuário de Olímpia. Então é daí que vem o termo Olimpíadas, porque o acordo ele é fechado, a aliança ela é fechada na cidade de Olímpia, e é aí que passam a ocorrer os Jogos Olímpicos, que durante cerca de 40 anos esses jogos eles ficaram restritos à cidade de Olímpia, por isso Olimpíadas. Posterior a isso, os jogos eles passam também a acontecer em outras cidades. Nessa época, apenas os homens participavam e assistiam aos jogos, nos quais o vencedor recebia uma coroa de louro ou folhas de oliveira. E aí a gente vai chegar no primeiro vencedor da história dos Jogos Olímpicos, que foi um cidadão de Olímpia, foi um cidadão grego chamado Coroebus. Então Coroebus ele venceu a primeira disputa do que hoje seria denominado como atletismo. Então a primeira prova de que se tem notícia dos Jogos Olímpicos, podemos dizer que foi uma prova de atletismo. Então Coroebus, correndo uma distância de cerca de 190 metros, disputada contra 6 outros homens, venceu e se tornou o primeiro campeão olímpico da história dos Jogos, certo? Então essa é uma curiosidade que a gente tem sobre
os primeiros Jogos Olímpicos que aconteceram lá em 776 a.C., na Grécia, na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíada. E aí a gente vai partir para os Jogos da Era Moderna. Então, na Era Moderna, Atenas foi a cidade que sediou a primeira Olimpíada da Era Moderna. Então, se vocês forem ver, a ligação dos Jogos Olímpicos com a cidade da Grécia, ela não fica lá nos Jogos da Era Antiga. Já na Era Moderna, é Atenas, capital da Grécia, e também a primeira cidade que cedia os Jogos Olímpicos na sua retomada. Então, os Jogos aconteceram em abril de 1896 e contava com delegações de 14 países. Ao todo, 241 atletas competiam em 9 modalidades. Então, nessa imagem, a gente traz para vocês um monumento em homenagem ao barão Pierre de Coubertin, que a gente vai ver no próximo slide, é o responsável pela retomada dos Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos que têm origem na Grécia Antiga, eles acontecem por um determinado período de tempo, porém, com a invasão dos romanos, com a invasão da Grécia pelos romanos, muita coisa da cultura grega é deixada de lado. Uma delas é as Olimpíadas. Então, durante a ocupação pelos romanos, da Grécia pelos romanos, o culto aos deuses que era tão comum na cultura grega, ele passa a ser proibido. Então, os Jogos Olímpicos, que também era um rito religioso, como forma de cultuar aos seus deuses, eles passam um longo período sem existir. E aí eles voltam com os Jogos da Era Moderna, que tem como principal nome o barão Pierre de Coubertin. Então, os Jogos da Era Moderna, que a gente pode chamar de Olimpíadas Modernas, eles foram criados ou retomados por Pierre de Fred. Pierre de Fred, que nasceu é um francês, nasceu em 1863 e morreu em 1937. Ele era mais conhecido como Pierre de Coubertin ou Barão de Coubertin. Como o próprio título já diz, ele era um aristocrata francês, era historiador e pedagogo, e teve a ideia de retomar os Jogos Olímpicos na modernidade como uma forma de buscar a paz entre as nações, unindo todos os povos em uma celebração esportiva. Esse era o principal objetivo. A partir dessa época, desde aí, os Jogos Olímpicos eles passam a ser realizados de 4 em 4 anos. Existe apenas uma exceção aí, desses intervalos de 4 em 4 anos, que é de 1914 e 1918 e 1939 e 1945, que é exatamente quando ocorrem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Enquanto lá nos Jogos da Grécia Antiga os vencedores recebiam apenas uma coroa de louros, nos Jogos da Era Moderna, os campeões, os vencedores, eles passaram a ser agraciados com medalhas. Então, o vencedor ele recebia, além de uma coroa de louro, ele recebia uma medalha de ouro. Que essa tradição, ela persiste até os dias de hoje. Então, é daí que surgem os Jogos Olímpicos da Era Moderna, com o objetivo do barão Pierre de Coubertin, que inclusive é ele quem cria com outras pessoas, o Comitê Olímpico Internacional, que tem a sigla COI, que é o responsável pela organização dos Jogos Olímpicos até hoje. E o seu objetivo principal, que era a paz entre as nações, dá origem também ao principal símbolo dos Jogos Olímpicos, que também é um símbolo que está presente na bandeira do Comitê Olímpico Internacional, que é os 5 anéis entrelaçados. Então, o principal símbolo dos Jogos Olímpicos, claro que a gente vai ter outros símbolos, como a coroa de louros vai ser o símbolo, a medalha de ouro ou a medalha vai ser um outro símbolo, mas o principal símbolo dos Jogos Olímpicos, o que traz mais significado, vai ser
os anéis entrelaçados, os 5 anéis entrelaçados. Esses anéis, que possuem cores diferentes, cada um desses anéis representa um continente. Então o objetivo do Barão de Coubertin não era fazer a união de todos os povos. Então o anel azul ele representa a Europa, enquanto que o anel amarelo representa a Ásia, o anel preto representa a África, a Oceania é representada pelo anel verde e o anel vermelho representa as Américas. Então, o símbolo dos Jogos Olímpicos, assim como o símbolo do Comitê Olímpico Internacional, representa a união de todos os povos por meio do esporte ou por meio desse evento tão grandioso. Para a gente fechar, só mais uma curiosidade. Eu falei lá atrás que, desde que os Jogos passaram a ser realizados dentro desse intervalo de a cada 4 anos, que é importante também a gente destacar que os jogos que a gente está falando são os jogos de verão, pois também existem os jogos de inverno. Então, os jogos de inverno, na verdade, os Jogos Olímpicos eles vão existir a cada 2 anos, sendo que intercalando entre os Jogos Olímpicos de verão e os Jogos Olímpicos de inverno. Então, a cada 2 anos existe um jogo olímpico, os Jogos Olímpicos, sendo que a cada 2 será os Jogos de verão e a cada 2 será os Jogos de inverno, que dará aí um intervalo de 4 anos entre cada edição dos Jogos Olímpicos de inverno e cada edição dos Jogos Olímpicos de verão. Então, desde essa época em que os Jogos Olímpicos eles passaram a ser realizados de 4 em 4 anos, com exceção do período que aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, só em 2020, que foi ano passado, só agora, em decorrência da pandemia da Covid-19, é que os jogos deixaram de ocorrer dentro desse intervalo de 4 em 4 anos. Os jogos que acontecerão esse ano deveriam ter acontecido o ano passado na cidade de Tóquio, no Japão, mas devido à pandemia de Covid-19 não foi possível realizar os jogos no ano de 2020, obedecendo aquele intervalo de 4 em 4 anos, já que os últimos jogos haviam sido em 2016 no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, os jogos que deveriam acontecer em 2020, pela primeira vez depois das guerras mundiais, das primeiras e segundas guerras mundiais, os jogos eles não ocorreram dentro daquele intervalo de 4 anos. O intervalo passou a ser, foi nesse período, de 5 anos. Os jogos eles ocorrerão agora, serão realizados agora, entre julho e agosto de 2021, tá bom? Então agora, já que vocês já sabem um pouco da história dos Jogos Olímpicos, da origem, do simbolismo e de algumas curiosidades, vocês estão prontos para assistir aos Jogos Olímpicos que ocorrerão agora entre julho e agosto, com certeza vendo de uma outra forma, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostar, eu peço que deixe aí o seu legalzinho, o seu joinha. Vocês podem comentar, assim como podem também compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, tá bom? Então um grande abraço e até os próximos vídeos.